Oi meninas, eu sou a Cris do Ateliê Cores e Retalhos e hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de um estojo. Agora volta às aulas, que ainda dá tempo de fazer, ele é bem rápido, tem uma produtividade grande, dá para fazer vários numa tarde, fazer tranquilamente uns 5 estojos. Ele não tem acabamento dentro em viés, esse é o diferencial dele. A gente vai separar o material e vai pôr mãos à obra. O material dele é bem simples também, não precisa de molde. A gente vai fazer recortes em tecido de 26 por 28 centímetros, no tecido que vocês escolherem para ser a estampa principal e no tecido de forro, mesmo tamanho. A manta também aqui eu estou usando a R1, mesmo tamanho, 26 por 28. Vai precisar de um zíper. Eu uso em torno de 32 centímetros, mais ou menos, uso zíper de metro, que eu acho mais em conta e mais fácil de trabalhar, e um cursor. Linha da cor, pezinho para colocar zíper e o calcador comum também. Quero mandar um beijo antes da gente começar a trabalhar para o pessoal do Espaço Samanta Dá um Monte, que é o pessoal do salão que está cuidando do meu cabelo, trabalhando em parceria com a gente. Beijo pessoal, obrigada por tudo. Vamos lá, vamos costurar? Primeira coisa que a gente vai fazer então é pegar o nosso tecido principal, eu escolhi esse rosa, colocar na parte aveludada, mais fofinha da manta, que também é a parte do direito da manta. Então a gente tá com o nosso lado externo direito pronto e o avesso ao contrário, direito com direito do tecido, certo? Ajeita bem. Quem quiser pode passar um zigue-zague em volta, se sentir mais segurança, pode alfinetar. Eu vou colocar uns alfinetes aqui só para não escorregar. Mas pode alfinetar toda a lateral. E a gente vai aplicar o zíper. Como que a gente vai fazer? Os dentinhos do zíper, que é o direito dele, vão ficar para baixo, junto do direito do meu tecido principal, com sobra dos dois lados. Ó, tá vendo que tá sobrando aqui um pouquinho de manta? A gente vai se guiar pelo tecido, não pela manta, que a gente sabe que tá com sobra. Eu vou colocar uns alfinetinhos aqui que depois eu vou tirando, só pra ele não escorregar. Aqui, mais um alfinete. E mais um aqui pro final. Pode ver que o meu zíper tá meio curvado, então interessante a gente ajustar isso aqui, senão o estojo vai ficar com aquela leve curva ali e depois no resultado final não vai ficar tão bom. Então, colocar o pezinho de zíper. Vou encaixar meu zíper aqui no pezinho. Vou ajustar a posição da minha agulha mais próximo possível. Aqui vai dar 4, tá? A minha agulha eu ajuste de 4. Não é no meio, um pouquinho mais pra cá. Ponto 2,5, tá? Um ponto pequenininho pra ficar reforçado. Retrocesso no início e no final. E vou costeando aqui toda a lateral do zíper. Vou me guiando pelos dentinhos, né? O tecido costuma correr um pouquinho, nem sempre, mas quando ele é muito fininho, o zíper acaba escorregando em cima e o tecido que tá por cima vai andando, então a gente tem que dar uma ajeitadinha. Depois dá uma refilada no final. Retrocesso. Eu já gosto de ir limpando os excessos, para o nosso trabalho ficar mais fácil depois, não tem tanta coisa para ajustar. Ó, vou abrir na mão mesmo, quem quiser pode passar a ferro nessa etapa, tá? Aqui na parte do direito, vou passar a unha vincando bem o tecido, ó. E no avesso,
eu vou puxar e vincar com a unha também, mas aqui a gente tem que dar essa puxadinha, porque como não tem manta, ele faz uma bordinha, que tá dobrado, né, pra cá, ó. E aqui a gente vai passar um pesponto com o pezinho comum de máquina, por isso que eu já deixei a linha rosa. No avesso vai aparecer um pouquinho da linha, mas não vai ter tanto problema, vai ficar bonito porque o zíper também é rosa. Agora aqui a gente passa um pesponto. Vou jogar minha agulha toda pro lado direito e usar um ponto número 3 pro pesponto, que eu acho que fica mais bonito, um pontinho maior. E vou encostar o pé da máquina bem no dentinho do zíper. Aqui eu não dou retrocesso e depois vai ter a costura de fechamento lá da lateral, que reforça também. Ó, um ladinho já tá pronto. Agora a gente vai pro outro. Separa direito e manta do forro, zíper com o dentinho para baixo, direito com direito do tecido, mesma coisa que a gente fez do outro lado, e traz o forro pra cá, ajeita aqui, vou colocar novamente uns alfinetes só para me auxiliarem a iniciar essa costura. Pezinho de zíper. Vou usar a mesma distância que eu usei antes, que na minha máquina é o 4, que é o mais próximo do dentinho do zíper. Encaixa aqui. Ponto tamanho 2,5. Começa a costura, retrocesso. Vou tirando os alfinetes e vou fazendo até o final. Você pode alinhavar também, eu acho que é um trabalho a mais, mas lógico, pro resultado fica ótimo. Retrocesso no final. A gente vai desvirar para fazer o pesponto desse lado também. Esse pesponto, ele não é só para dar acabamento, não é só decorativo. Ele segura esse forro aqui, prende ele distante do dente do zíper, para que quando vai abrir ou fechar o estojo, ele não tranque no cursor. Porque às vezes acontece que a gente está abrindo uma bolsa, uma nécessaire, e o forro sobe e gruda aqui no dente e acaba trancando. Então essa costura é que evita de acontecer isso. Mais uma vez a gente vai trabalhar com o pezinho normal. Vou jogar minha agulha toda pro lado direito, tamanho de ponto número 3. Encosta o pezinho lá no dentinho do zíper e faz o pesponto até o final. Tirar esse fio aqui também. Agora, antes de tirar essa parte aqui que tá sobrando, aqui tecido, aqui embaixo manta, eu vou colocar o cursor. A parte mais chatinha, eu acho, de fazer essa peça é essa aqui. Alinha bem as bordinhas do tecido. Como eu vou refilar, então eu tenho que alinhar pela borda do tecido.
Eu passo 2 vezes o cursor sempre para ficar bem alinhadinho e deixar aberta aqui uma parte no meio por onde a gente vai desvirar lá no final. Senão a gente não consegue desvirar o estojo. Até dá pra tentar abrir, mas eu já estraguei zíper assim. Então eu prefiro deixar aberto agora. Agora que a gente colocou o cursor, a gente vai voltar um pedaço aqui no meio, ó. Deixar aberto, certo? Vamos trazer o forro para um lado e o estojo para o outro. Desvira de novo. Ó. E a gente vai colocar forro para um lado direito, tecido principal, né? E manta para o outro. Eu vou jogar o dentinho do meu zíper pro lado de fora, o lado externo do meu estojo. Ó, vendo que ele fica pra cá. Ele fica pra esse lado aqui. E vou marcar o centro do meu forro. Dá um pique. E o centro do lado principal. Aqui, corta na manta e no tecido, tá? Mesma coisa do outro lado. Joga o dentinho do zíper, faz um gordinho aqui, ó, uma barriguinha pra cá, pro lado direito. Alinha bem aqui. Dá um pique no tecido e na manta. E do lado de cá, pra marcar o centro do forro. Agora a gente vai esse pique encontrar aqui no dentinho do zíper, na parte de baixo, e o forro, o tecido principal e a manta na parte de cima. Todo mundo tem que se encontrar aqui no centro, ó, no zíper, tá? Esse pique. Agora a gente ajeita aqui, coloca um alfinete. Do outro lado a mesma coisa. O pique do forro alinha no lado de baixo, no avesso do zíper. E o de cima aqui no dentinho. Ó. Vamos botar mais um alfinete. Ajeita aqui que ficou torcido. Dentinho. E agora a gente vai refilar, vai tirar esse excesso aqui. Lá na minha mesa de corte, no cortador, e já volto aqui. Meninas, ó, refilados, 2 lados, tirei excesso de zíper, aquele excesso de tecido, de manta que não tava encaixando, agora todo mundo tá alinhadinho. Importante, quando for alinhar com a régua, coloca a régua encostadinha no lado pra fazer aqui um ângulo de 90 graus, bem certinho, pra ter certeza que o estojo vai ficar retinho. E agora a gente vai passar uma costura de um pezinho de máquina aqui, na lateral. Pontinho eu uso 2,5, que fica mais fechadinho. Retrocesso no início e no final. Aqui no zíper eu gosto de dar um retrocesso para reforçar. Vai bem devagarinho para não quebrar a agulha. Retrocesso no final. Do outro lado é que tá o segredo desse estojo para não precisar colocar o viés, tá? A gente vai fazer a costura do pé de máquina até passar o zíper e vai dar retrocesso e vai parar. Ó, pé de máquina, vou iniciar. Retrocesso. Ó, cheguei no zíper. Passei o dentinho do zíper, retrocesso.
E aí dá a volta ali, parei. Passou o dentinho do zíper, parou. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz só até aqui. Passou o zíper, ó, eu parei. Aí eu levanto o forro e continuo aqui na parte de baixo. De onde eu parei, eu vou baixar minha agulha. Só desdobrar o tecido aqui que eu vi que ele tá enrugadinho por dentro. Ó, começou, retrocesso, costura e retrocesso. Mas não passa daquele ponto que a gente reiniciou. Vai até o final, retrocesso. Vamos tirar os alfinetes. E aqui tá aberto. E é por aqui que a gente vai desvirar o estojo agora. A gente vai lá no fundo. Vai com paciência, com amor, que a partinha que fica aberta não é muito grande. Mas com calma, com amor vai dar certo. Se for muita força aqui, abre as costuras, tá? Traz um cantinho primeiro. Vem puxando. Mais um pedacinho. Agora eu vou botar o dedo lá dentro, ó, e vou empurrar aqui. Tem mais um cantinho. Tá surgindo. Traz os cantinhos bem aqui pra fora. E a gente vai virar do lado avesso. Ajeita bem os cantinhos. Ó, essa parte que a gente deixou aberta pra desvirar. Que agora a gente vai fechar aqui na máquina mesmo, tá? Pode trocar de linha. Não acho que tenha necessidade, porque não vai aparecer. Isso aqui vai ficar escondidinho, esse acabamento. Empurra o tecido principal e a manta um pouquinho pra baixo. Dá uma ajeitadinha aqui, ó. Faz a dobrinha. Pode fechar a mão com pontinho invisível. Eu prefiro fechar na máquina, que eu acho mais rápido e não vai prejudicar o acabamento da peça. Ó, fica bem discreto. E agora a gente vai fazer a caixinha de leite, mas sem cortar. Como que a gente vai fazer? Eu dobro, tô com o meu cantinho assim. Eu vou botar a costura aqui no meio, essa costurinha que a gente fez de emenda, e faço como? Eu meço onde tá a minha marca da costura, 2,5 cm para cada lado. Então eu chego no meu 2,5 bem aqui na costura. Ó, aqui não tá bem alinhado, deu 5,5. O lado de cá tem do esquerdo tem 2,5. Aqui ficou 3 centímetros, então aqui eu tenho que ajeitar, tem que ficar menor. Tá torto, então tem que ser mais pra cima. Ó, 5. Aqui é o meu ponto da caixinha de leite, primeiro. E eu vou marcar com uma canetinha temporária. Faço um risquinho. Agora, desse lado aqui, eu tenho que ter, da ponta até o final do meu risquinho, 3 centímetros. Deu certinho.
E aqui 3 centímetros. Isso aqui eu uso como uma prova real pra ver se tá certinho mesmo antes de passar a costura. E eu vou passar a costura bem em cima da marquinha que eu fiz. Retrocesso. Retrocesso no final também. E assim nós vamos fazer nos 4 cantinhos, tá? Eu vou repetir junto aqui pra gente não ter dúvidas nesse cantinho. Ó, aqui é o que eu fechei a mão ou a máquina, quem quiser, né, fazer como eu. Vou usar essa marca como referência. Lembra, 2,5 pra cá e 2,5 pra lá da costura. Então, eu centralizo o meu 2,5 aqui na costura. Aqui tá no 0 e aqui tem que estar no 5. Tá no 4,5, então também não tá certo, tá torto. 5, 2, costura no 2,5. Marca. E agora nós vamos tirar a prova real, pra ver se dessa marcação até aqui a ponta tem 3 centímetros. 3. E 3. Vamos pra máquina. Retrocesso no início e no final. Um lado a gente já terminou. Agora a gente vai fazer o mesmo processo nos outros cantinhos. Costura pra cima, que é a nossa referência. Centraliza ela no 2,5. 2,5. Aqui. Início em 0, final no 5. Perfeito. Marca. E tira a prova real. Da marcação até o início, aqui a pontinha tem que ter 3 centímetros. E aqui também. 3 centímetros. Aqui não pegou direito. Vou marcar com lápis, que vai aparecer mais. Vamos ver. Vamos lá. Retrocesso. No final também. Último cantinho. Centro da nossa altura, que é de 2,5 na costura, certo? Aqui no 5, aqui no 2,5, aqui mais pra cá. Agora eu vou ver minha prova real. Certinho. Essa prova real, gente, pode ficar entre 3 até 3,5, tá? Só que escolham a mesma medida para todos os cantinhos. Por quê? Porque, sinceramente, essas fitas métricas que a gente encontra no mercado têm medidas diferentes, infelizmente. Eu tenho aqui no ateliê, acho que umas 3 diferentes em milímetros uma da outra, mas são diferentes. Então, entre 3 e 3,5, só que se na tua fita métrica ficou 3 centímetros no primeiro, marca 3 centímetros em todos os cantos. Se tu usou no início a medida de 3,5 centímetros, tu marca 3,5 centímetros em todos os cantos. E o nosso estojo já está pronto. A gente desvira, não corta essas pontinhas. Essas pontinhas, o que que a gente vai fazer? Dá uns pontinhos à mão aqui por dentro, ó,
porque ela fica de acabamento, não vai ficar feio, fica bem acabadinho, bem bonito. Eu, particularmente, acho mais bonito que com acabamento de viés. Dá pontinhos invisíveis, unindo aqui, ó, esse triângulo aqui no estojo, que é bem junto da costura que a gente fez pra fechar a lateral. Empurra bem as bordinhas pra fora. Tá pronto. Super rápido. Um tamanho bacana de estojo. Dá pra fazer versão feminina, versão masculina. Aqui no cursor do zíper, que esse é um zíper simples, um cursor bem simples, dá pra colocar uma cordinha com uma continha, um cristal. Dá pra usar um cursor mais bonitinho. Coloca a etiqueta de vocês. Eu não coloquei etiqueta no estojo aqui, mas coloca a etiqueta. Pode usar palito aqui em cima, pode usar a etiquetinha, bandeirinha aqui do lado ou aqui. Fica a critério de vocês, tá? Aqui nosso estojo prontinho. Espero de coração que vocês tenham gostado. Mais uma vez quero agradecer o pessoal lá do Espaço Samanta Dal Monte. Vou deixar o link deles aqui para quem quiser conhecer. Quem for aqui do Rio Grande do Sul, vale a pena ir lá. Tem profissionais excelentes, vocês vão gostar, eu garanto. Trabalho, conheço eles há bastante tempo já. Tem também uma linha de shampoos e máscara de tratamento, tanto para cabelo loiro como para hidratação mesmo de cabelos de diversas cores. Entra em contato lá com a Samanta, fala que viu aqui no vídeo, no Cores e Retalhos. Tem uma promoção bem bacana lá para vocês adquirirem o kit do shampoo com a máscara, tá? Um beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!